Amém, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Vamos se colocar em pé. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao seu nome, Pai. Oh, maravilhoso. Já podemos sentir a tua presença, Senhor, neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém, irmãos? Encontraram? A palavra do Senhor, lá em Efésios, capítulo 6, e o versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém, irmãos? Só até aqui. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para glorificar e engrandecer o Teu santo nome e dizer: vem, Senhor, seja bem-vindo na Tua casa, toma o Teu lugar e fala conosco nesta noite. Usa cada um de nós, Senhor, e esteja preparando nosso coração como terra fértil para receber mais e mais de Ti. Esteja alcançando cada vida, Senhor, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, crendo, Senhor, na Tua maravilhosa presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso. A palavra de Deus em Efésios nos diz para revestir-nos da armadura de Deus. Amém? Mas aí você pode me perguntar, mas o que é uma armadura? Se a gente for pesquisar, a armadura é uma vestimenta utilizada para proteção pessoal, originalmente de metal, usada por soldados, guerreiros e cavaleiros para se protegerem da ação de seus adversários em uma batalha. Imagina tudo isso espiritual. Às vezes a gente não é capaz de imaginar, irmãos, mas muitas pessoas têm o dom da visão. Nossa pastora já falou várias vezes que ela já viu muitas coisas no mundo espiritual e a gente não consegue imaginar o que acontece nele. Então nós precisamos, irmãos, nos revestir de nossa armadura. E como fazer isso? Já parou para perguntar? Quando amamos a Deus de todo o coração, fazemos o possível e o impossível para guardar seus mandamentos. E aí somos abençoados quando escolhemos fazer o que é certo. Amém? A armadura nos ajuda a nos manter em segurança. Quando a gente vai para uma guerra, para uma batalha, a gente não pode de peito aberto. A gente tem que pegar a nossa armadura, ajustar a nossa armadura. Porque a nossa luta, ela não é contra os homens, mas sim contra as forças espirituais do mal. E como se revestir? Através da oração, da consagração, do jejum, da nossa entrega ao Senhor. É fácil, irmãos? Não é. O inimigo muitas vezes se levanta na nossa vida quando a gente está com o pé dentro da igreja, entrando na igreja, quando a gente está saindo da nossa casa. Mas eu creio que a minha armadura já está aqui, firme, ajustada, blindada, revestida de vocês também. Porque nós buscamos ter uma vida com o Senhor. Perfeitos nós não somos, ninguém é. Mas o Senhor, Ele olha para nós e Ele vê o nosso esforço, o nosso sacrifício. Ele vê a nossa luta, Ele vê a nossa doação. Porque estar aqui hoje, muitos estão cansados, tiveram um dia difícil. A gente sabe que é difícil. Mesmo quem trabalha em casa, é muito trabalho. Aquelas irmãs que trabalham fora, tem sua família, é difícil, mas o Senhor, Ele já estava aqui nos esperando. Falando: vem, filho, vem que eu vou te revestir hoje. Sua armadura está meio capenga, está caindo, está meio, né? Mas eu estou aqui. Eu sou aquele que te restaura, te renova, muda a sua vida. Fácil não é, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos seguir firmes em frente deste propósito e confiar que não seremos atingidos e nem abalados pelo nosso adversário, porque a armadura de Deus é forte e poderosa. Amém? A armadura de Deus é forte, a armadura de Deus é poderosa. A armadura do Senhor Jesus não é armadura de plástico, não é porcaria, irmãos. É maravilhosa, é resistente. E você pode
pode ir na guerra com toda a fé, porque você vai vencer, assim como eu vou vencer, a nossa igreja vai vencer, amém? Então se revista da armadura do Senhor, ore, jejue, se consagre. Não é fácil levantar nas madrugadas e orar, a gente tem sono, a gente está cansado, mas o Senhor chama, Ele fala, vem se revestir, vem orar pela sua casa, vem orar pela sua família, vem orar pela sua igreja, amém? Vem orar pela sua pastora, amém. Que não mede esforços, está sempre orando por você, não é, irmãos? Então vamos nos revestir, amém? Então vamos glorificar ao Senhor Jesus com palmas, porque aqui é a casa do Senhor, Ele já se faz presente. Vamos receber o ministério de louvor, amém? Glória a Deus! Mas paz, igreja? Amém. O Senhor que provê todas as coisas, Ele está no nosso meio aqui hoje. E Ele é o Senhor que cuida de tudo para mim e para você. Obrigado, Jesus. Basta que nós façamos a nossa parte e estejamos sempre na presença dEle. E quando nós estamos vivendo debaixo das asas do Senhor, a palavra nos garante que as bênçãos elas correrão atrás de nós. Elas nos alcançarão, elas nos perseguirão e nos alcançarão. E elas estarão sobre a nossa vida. Então nessa noite você vai cantar recebendo, vai cantar profetizando sobre a sua vida e sobre a sua casa, que os celeiros vão estar fartos, que a mesa vai estar cheia e a prosperidade não vai faltar na sua casa. Porque o Deus que você serve é o Deus que quer te ver feliz, quer te ver próspero, quer te ver feliz por completo, amém?
Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Desde lá do Éden, o Senhor nos mostra que a escolha foi do homem de se afastar dos planos do Senhor. A escolha foi minha e tua, de um dia não querer dar ouvidos às instruções que o Senhor deu para nós e começar a viver pelas nossas próprias vontades. Assim acontece com a ovelha que se perde, com aquela que sai do lugar que ela não deveria ter saído. Mas graças a Deus nós temos um bom pastor. Graças a Deus nós temos o Senhor Jesus, aquele que vem atrás de nós, vem atrás de mim e de você, e ainda assim escolhe nos carregar no colo, tratar as nossas feridas e nos trazer de volta para o centro da vontade dele. Não deseje nunca estar em outro lugar que não seja a presença do Senhor, porque esse é o melhor lugar que você pode estar. O bom pastor está aqui nessa noite e ele quer cuidar de você. Deixa ele tratar com você, deixa ele falar com você. Abre o teu coração nessa noite. Antes de falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, incontrolável amor de Deus. Oh, nem deixarás mover em nós, só pra me encontrar. Não posso encontrar quem mereceu, mesmo assim se entregou. Não tinha valor, mas tudo pagou. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, incontrolável amor de Deus. Oh, deixarás mover em nós, só pra me encontrar. Posso encontrá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Os para
centro da vontade de Deus é o melhor lugar que você pode estar. É onde o Senhor fala com você e você escuta o Senhor falar. É onde você busca e o Senhor responde. É onde o Senhor te ordena e você não tem medo de obedecer, porque você sabe que a melhor escolha é ouvir a voz dele. Um dia o Senhor falou para Abraão: pode sair da tua terra, pode sair de onde você está, porque agora não é a hora de você estar nesse lugar. Agora não. A palavra não diz que Abraão perguntou, que Abraão duvidou, que Abraão foi pensar um pouco. A palavra nos diz que ele pegou as suas coisas, pegou a sua família e foi. Que os teus ouvidos espirituais comecem a ser abertos hoje. Que você possa começar a ouvir quando o Senhor falar com você. Que você comece a obedecer quando o Senhor falar com você. Porque Ele está sempre falando conosco. Ele está sempre se revelando a nós. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós reconhecemos como o pastor está falando conosco, nós vamos para o lugar certo. Ou nós vamos para o lugar certo, ou nós voltamos para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Mas o fato é que nós ficamos no centro da vontade do Pai. E aí sim nós podemos começar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aí sim nós começamos a viver, contemplar com os nossos olhos o que o Senhor planejou para mim e para você. Deixa o Senhor falar com você. Escute a voz dele nessa noite. Você vai começar a viver o sobrenatural nessa terra. Mostrarei as estrelas do céu.
obrigado, Ministério de Louvor, presença maravilhosa do Senhor. É tão gostoso louvar a Deus, é tão gostoso sentir a presença dEle. É sinal que Ele está recebendo o nosso louvor, não é verdade? Graças a Deus, estamos de volta, né, pastora Sineiva? Estamos de volta com a graça de Deus, cheio da graça, cheio da bênção, né? Em nome de Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9 também. Você acredita que Deus ainda fala hoje? Amém. Nós ouvimos muito Deus falar. Muito, de várias maneiras. Né, pastora Silvia? Várias maneiras Deus falou. Várias maneiras Deus ministrou. Várias maneiras Deus tocou em nossos corações e se moveu, se manifestou de maneira extraordinária. Falando, através do louvor, através de profecia, através da palavra ministrada, através de um abraço, de um sorriso. Deus falou muito conosco. Deus encheu a nossa vida, não só de unção, mas de alegria, de graça, de gratidão, porque foi o tempo de cura, de restauração, foi o tempo de mover do céu sobre a nossa vida naquele lugar. Nós agradecemos a Deus porque fomos, voltamos e estamos cheios. Glória a Deus. Você encontrou Mateus capítulo 9, versículo 9 também? Aqui. Jesus falando, fazendo uma chamada com um dos discípulos. E passando Jesus dali, viu assentado na coletaria um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Pede para Deus falar com você. Querido Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso e a sua presença é real no nosso meio. Eu quero te louvar porque o Senhor está neste lugar, está se movendo neste lugar, está tratando conosco, está agindo em nosso coração. Então peço ao Espírito Santo, continue abrindo as Escrituras neste lugar. Continue usando pessoas para falar aquilo que o Senhor preparou, determinou para te adorar, para te bendizer, para louvar, para orar, para colocar diante de ti tudo o que é necessário. O culto perfeito, o culto agradável a ti. Senhor, Jesus, abre o nosso entendimento para compreender o coração, para entender as Escrituras, e mova os teus anjos que já estão aqui, anjos que estão ativados, que começam a se mover segundo a ordem de Deus, fazendo aquilo que Deus determinou, e fala ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Ministra a sua verdade, a sua vontade para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Siga-me. Siga-me, essa é a palavra de Jesus. Pode se sentar. Siga-me. A palavra de Deus que nós lemos aqui, Jesus chamando Mateus, que era um cobrador de impostos. E naquela época, um cobrador de impostos era considerado um traidor da pátria, traidor da nação, porque ele era um judeu e ele cobrava impostos do seu povo, imposto pelo Império Romano, que dominava o mundo naquela época. Então ele era considerado um traidor, ele era considerado um pecador, alguém que roubava das pessoas, igual Zaqueu. Zaqueu também era um cobrador de impostos. Então Mateus também era visto assim, como um ladrão, um traidor, que impunha uma cobrança a mais daquilo que já era vamos dizer assim, um imposto, já era algo pesado para o povo. E aí um filho da terra, um filho, né, um patrício, né, da mesma nação, impor uma cobrança do Império Romano,
que eles não aceitavam, estavam julgados e subjugados ali. Então ele era considerado assim, ladrão, pecador e traidor. E Jesus passa ali, olha para ele, simplesmente diz, segue-me. Ele larga tudo e vai. Amém. Ele larga tudo e vai. E alguns dos discípulos, Jesus falou a mesma coisa, outros não têm registro. Por exemplo, para Pedro, para Simão Pedro, que era um pescador, ele fala a mesma coisa. Segue-me. E ele larga os barcos, as redes e vai. Ele falou, segue-me que eu farei de você um pescador de homens. Aleluia. Para Tiago e também, para André, irmão de Pedro, na época era Simão, fala a mesma coisa. E eles foram chamados ali perto de Jericó, na região em que João Batista batizava. Foi um lugar que eu fui batizada lá também, no Rio Jordão, que eles falam que provavelmente era aquele lugar que Jesus foi batizado. Porque João ficava ali e é em Jericó, na região de Jericó. Então Tiago também, filho de Zebedeu, ele encontrou na praia, porque ele era um pescador. João, irmão de Tiago, que indicou Jesus para ele, também ali na região de Jericó, perto onde João Batista batizava, ou seja, eles eram próximos, provavelmente se conheciam. Filipe era um pescador de Betsaida, Jesus encontra ele na Galileia, e lá ele faz o convite. Alguns não têm registro bíblico, mas eu creio que Jesus chamou todos dessa maneira. Isso é algo que eu acredito. Amém. Não está registrado, não é algo que eu posso afirmar, não é algo que eu posso dizer, realmente foi. Mas se ele fez com alguns, provavelmente ele tenha feito com todos. Provavelmente. Tomé, você sabe um pouco da família de Tomé e dele também, mas tudo indica que ele era um pescador. Porque lá, quando Jesus morreu e ressuscitou, lá em João, e os discípulos vão pescar, o Tomé vai junto. Então, ninguém que não seja pescador não iria entrar no barco e lançar uma rede. Mateus, como eu disse, que era um publicano, cobrador de impostos, lá em Cafarnaum. Tiago, filho de Alfeu, acredita-se que ele era o irmão de Mateus, porque Mateus diz que era filho de Alfeu. Em Marcos 2, capítulo, eu vou só citar para a gente poder dar uma introdução aqui. Então, provavelmente ele foi chamado ali na Galileia. Tadeu, não se sabe praticamente nada da vida dele depois que Jesus subiu ao céu. Então, a única informação que existe é que provavelmente ele era filho de agricultores. Ali em Caná da Galileia. O Simão, o cananeu, outro Simão, tudo indica que ele foi convidado para unir ali aos discípulos. E quem chamou foi Pedro, e André, Tiago e João. E todos ali estavam juntos. Judas Iscariotes, que se sabe pouco dele, que a palavra Iscariotes ele está relacionado a mentira, a ladrão, é uma palavra pesada, né? E também fala de uma região que tem esse nome. E ele era ali um dos tesoureiros. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Glória a Jesus. Tudo. Eles levantavam, largavam tudo e iam. Ele falava assim, olha, deixa eu dar tchau e benção aqui, depois eu vou, deixa eu vender aqui minha empresa de pescadores, depois eu vou, deixa eu aqui devolver aqui a chave da coleteria dos impostos, depois eu vou. Não, eles levantavam e simplesmente seguiam Jesus. Glória a Jesus. E embora, abandonaram tudo para seguir Jesus. Amém. E hoje Jesus está perguntando para mim e para você. Se eu te fizer essa pergunta, você me segue? Você abandona tudo? Você larga tudo? Você abre mão de tudo? Claro
que Jesus, cada um tem um tipo de chamado, cada um tem um tipo de experiência com Jesus, não é um padrão, né? Não é uma regra, não, é assim, depois assado. Não. E talvez às vezes fala assim, mas eu vou ter que abandonar tudo, a minha família, meu trabalho, minha profissão, meus estudos, meus sonhos. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu não quero dizer para você que Jesus está pedindo para você abandonar tudo essa noite. A sua família, o seu trabalho, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que ele ministrou ao meu coração. Mas ele está dizendo assim, você abriria a mão de tudo que você deposita 100% a sua confiança e a sua dependência para me seguir? Porque às vezes nós confiamos muito em algo, que aquele algo vai fazer alguma coisa por nós. Que aquela pessoa, se não for aquela pessoa, nada vai acontecer. Se não for aquele trabalho, aquela profissão, se não for isso ou não for aquilo, nada vai acontecer conosco de bom. E Jesus está nessa noite ministrando, e hoje Ele ministrou isso ao meu coração. Você estaria disposta a abrir mão de tudo que você confia cegamente para segui-lo e confiar cegamente nele? Na sua palavra, na sua vontade, na sua verdade. Porque eles largaram tudo que eles tinham, eles foram dormir ao relento. Nem todo dia tinha comida. Você sabia disso? Porque a multidão era tanta, a palavra de Deus diz que a multidão era tanto que às vezes Jesus não tinha tempo nem de comer, nem de dormir. Por isso que às vezes ele subia ao monte, ou pegava o barco, entrava no meio do mar com eles lá, do Mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade. Porque a multidão era grande. Teve um momento que ele olhou para a multidão e ele chorou, porque eram ovelhas sem pastor. Então Jesus está dizendo para mim e para você está disposto a abrir mão daquilo que você se agarra, dizendo essa é a tábua da minha salvação, e tomar, largar mesmo e se agarrar na verdadeira salvação que é Jesus? Não, se não for esse trabalho, eu não sei o que será de mim. Se não fosse Jesus, eu não sei o que seria de mim. Verdade, Deus. Se não for essa pessoa, se não for marido, se não for esposa, se não for o filho, se não for um líder espiritual, pastor, pastora, eu não sei o que seria de mim. Se não fosse Jesus, a gente não saberia o que seria de nós. Verdade, Jesus. Está disposto a abrir mão de tudo aquilo que você confia? Eles abriram mão de tudo e tiveram mortes complicadas. Só um deles morreu de velhice. Só um deles morreu de velhice. Ai, meu pastor, mas vou ter que morrer de uma morte terrível? Não estamos nesse tempo ainda. Verdade. Mas não vai demorar muito a chegar esse tempo, porque a perseguição já existe. Antes era bem velada, agora é escancarada. Aqui no Brasil, não é só lá fora, porque lá fora é terrível. Existem países que é terrível, que a pessoa tem que abandonar tudo mesmo para segui-lo, e viver em cavernas, viver em sepulcros, porque se alguém descobre que é um cristão, ele é morto, ele é fuzilado, ele é esfolado vivo, ele é preso, ele é torturado, e tantas coisas horrorosas. E Jesus está dizendo, você está disposto a me seguir, a confiar só em mim, a crer só em mim, a depender só de mim, a ouvir somente a minha voz, a andar só no meu caminho, na minha verdade? Está disposto a viver o que eu tenho preparado para você, que é extraordinário? Obrigado, Jesus. Que pode mudar a tua existência, que pode trazer luz aonde há trevas, que pode clarear na escuridão, que pode curar teu corpo, desculpa, pode sarar tuas feridas, pode mudar a tua sorte, pode virar o cativeiro,
impossível. Aonde o ser humano diz que é impossível? Aonde o diagnóstico diz, não tem jeito mais, acabou. Está disposto a largar o que você confia, para confiar somente naquele que formou você no ventre da tua mãe? Amém, Jesus. Mesmo que alguém tenha te abandonado, te ferido, te machucado, te arrebentado, despedaçado você, está disposto a perdoar e confiar só em mim? É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Então ele diz, siga-me. Oi, Jesus, espera um pouquinho que eu vou ali, eu resolver um negocinho, eu volto. Não tem tempo para isso. Não tem tempo, Senhor. Não tem tempo para desculpas. Não tem tempo para descaso. Não tem tempo para depois eu for, depois eu faço, depois eu falo, depois não tem. Hoje nós não temos esse tempo. Espiritualmente não existe um tempo para dar desculpas. Todos eles abandonaram tudo. Pedro lá na praia e o irmão dele estavam lavando rede, largaram tudo ali. Peraí, Jesus, eu vou lá guardar a rede que a gente custou caro, eu vou lá guardar o barco, eu vou lá avisar minha mãe, meu pai, minha mulher, vou lá avisar meus filhos, vou avisar para vir aqui recolher. Largaram tudo ali, porque naquela época, quando um mestre, um rabino, porque Jesus era um rabino, Glória a Jesus. mestre, professor, era levantado e todos tinham discípulos. Então quando Jesus começa a chamar os discípulos, aquilo é um privilégio para eles. Aleluia. Aquilo é algo assim, um rabino está me chamando. Porque a maioria das pessoas, naquela época, se fazia assim, funcionava dessa forma. A criança crescia, o menino crescia, aos 13 anos ele fazia o bar mitzvah, filho, bar mitzvah, mandamento, filho do mandamento. Ele ia na sinagoga, até hoje se faz isso, as meninas também, as meninas eu não vou lembrar o nome de menina, tá? Um dia eu aprendo direitinho. Lia lá a Torá, tudo em hebraico, recita até hoje. Lia lá, falava, cantava, fazia tudo direitinho, na frente do rabino, na frente de toda a sinagoga. E aí li, com 13 anos, aquela criança já era considerada adulta, até hoje é assim. Glória a Deus. Respondia espiritualmente por ela mesma. Até hoje é assim. Responde espiritualmente. Agora eu sou adulta, eu respondo espiritualmente por mim diante de Deus pelo mandamento. Ela já tinha que cuidar da sua vida espiritual. Por isso que desde pequena ensinada a Bíblia, a Torá, os 10, ali que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ensinado os mandamentos, porque daí ela agora sou responsável espiritualmente por mim. Eu não sou mais inocente, dou conta. Graças a Deus. E aí ali, naquela época de Jesus, ele fazia todo esse ritual, aí passava pelo rabino, tinha todas umas questões lá, umas provas, vamos falar de uma maneira simples. E aí o rabino dizia para ele: olha, você está apto para ser um rabino. Ou então dizia assim: não, você procure uma profissão. Entendeu? Amém. Então, eles todos ali não foram aprovados. Por isso tinha a sua profissão. Jesus também tinha a sua profissão, mas ele era um rabino. Glória a Jesus. Entende? E aí, quando ele chama eles, aqueles que foram rejeitados, todos eles foram rejeitados. E Jesus está dizendo para cada um de nós que muitas vezes fomos rejeitados. Rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado dentro da escola, rejeitado dentro da igreja, rejeitado por alguém da família, se sentiu rejeitado por alguma questão.
por alguma situação. E Jesus vai chamando, segue-me, eles largam tudo e vão. E é isso que Jesus está dizendo. Não importa o que você já passou na tua vida, siga-me. Não importa a dor que você possa estar sentindo, siga-me. Não importa a doença que afligiu o teu corpo, siga-me. Não importa a situação que está no teu coração, as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua vida familiar, sentimental, os relacionamentos, a tua vida financeira, a tua vida material, profissional, a tua vida espiritual, não importa. Siga-me. Glória a Deus. Eu sou o teu mestre. Aleluia, Jesus. Siga-me. Então abra mão de tudo. Não dê desculpa para Deus. Não dê desculpas. Siga-me. É o que Jesus está dizendo para nós hoje. Você sabe muito bem que eu abri mão da minha profissão para seguir Jesus. Eu era professora de educação física. Eu tinha alunas. Eu me especializei em 3 áreas: técnica em natação, técnica em ginástica desportiva e dança. Essas foram minhas especializações. As minhas meninas que fez comigo ginástica desportiva, elas já estavam em 2º e 3º lugar do estadual, no estado de São Paulo. Os meus alunos de natação competiam na competição do Bobs e alcançando ótimos lugares. E um dia eu estava lá no Clube São Paulo, é onde eu dava aula. Era inverno, no inverno não tinha piscina ainda aquecida, como tem hoje. Então você tinha uma piscina e estava construindo a outra. E ali, no inverno, não tinha como entrar nada, mas a gente cumpria nossos horários certinho. Eu dava aula de ginástica lá também. Mas nesse dia estava chovendo muito, não tinha aula, estava no horário vago. E eu estava na sala dos professores, só tinha eu. Era no final da tarde, quase o horário de eu ir embora. E eu estava sentada, tinha uma mesa, eu sentada na cadeira, a cadeira encostada na parede. Eu estava lendo a Bíblia. E uma voz atrás de mim disse assim: o que você está fazendo aqui? Eu não te quero aqui. Eu vi a voz igual você está ouvindo a minha voz. Glória a Deus. Acredita ou não, eu olhei para trás. Porque o susto foi tão grande. E olhei para lá, saí lá fora, não tinha ninguém. Ninguém. Eu voltei, sentei, fiquei aqui assim, voltei a ler a Bíblia, a voz de novo. O que você está fazendo aqui? Eu não te quero aqui. Eu levei 1 ano para entender. 1 ano para entender o que Deus queria. E quando eu entendi, eu abri mão de tudo. Irmãos, eu aparecia no jornal. Entendeu? Meu nome saía no jornal. Porque eu trabalhava na Fundação Assistência de Cultura também, que é a FAC. Fazia parte do balé municipal da cidade. Então, a minha carreira estava decolando. Decolando. Fez parte do balé de Adão Guzman, muito conhecido agora, internacionalmente, coisa mais linda. Era o que eu fazia. Era o que eu amava fazer. Mas Jesus disse: siga-me. E eu abri mão de tudo para seguir, porque essa foi minha chamada. É assim que Ele me chamou. Eu não estou dizendo abandone seu emprego. Vocês entenderam, não entenderam? Amém. Abandona isso, abandona. Não, eu não estou dizendo isso.
Mas eu confiava nisso para mim. E Deus disse, tem algo maior que você pode confiar. Tem algo maior que você pode buscar. E foi o que eu fui fazer. Aí eu fui estudar as coisas de Deus. Porque tudo eu fazia com excelência. Aquilo que eu amava. E aí eu aprendi que existe um amor maior. E eu fui me dedicar a esse amor maior que encheu e satisfazeu, trouxe satisfação ao meu coração. Agora, pergunta para mim, pastora, você se arrepende? Nunca. Nenhuma vírgula. Tenho certeza disso. Nenhuma vírgula. Eu sei. Porque se eu ouvir novamente a voz dele, eu creio que eu vou ouvir assim, é aqui que eu te quero. Entende? Então, cuidado se você confia muito. Alguns confiam demais na sua inteligência, nos diplomas que estão na parede. Você quer que eu mostre para você todos os diplomas que eu tenho? Eu tenho muitos diplomas. Talvez metade dessa parede ficaria cheia. Muitos diplomas, disso, daquilo, tanto profissional como as coisas de Deus. Eu tenho muitos diplomas. Só que eles não são a minha âncora. Glória a Deus. Porque a minha âncora é o Senhor, Ele é o porto seguro, Ele é a âncora, Ele é o navio, Ele é o mar, Ele é o tudo. Graças a Deus, Senhor. Eu só entro no barco e Ele fala, vamos filha, vamos pai. Então o Senhor, Ele não quer que você confie nos seus diplomas. Tem que estudar? Tem que estudar. Tem que se especializar naquilo que a gente se propôs? Sim, mas não é isso que você tem que confiar, não é isso que eu tenho que confiar. Verdade. Não confie no dinheiro. Corre atrás do dinheiro, corre atrás do dinheiro. A palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem para a bênção correr atrás da gente. Aleluia. Não fique desesperado com o dinheiro. Desesperado que não tem para isso, não tem para aquilo. Confia nele. Aleluia. Não fique desesperado, acreditando, confiando que aquela pessoa, tal pessoa. Não, a pessoa prometeu ajudar isso, ajudar aquilo. Confia no teu Senhor, que Ele promete, Ele cumpre. Às vezes as pessoas falham. Eu creio, Jesus. Uma vez nós passamos uma necessidade tão grande, tão grande, tão grande. Eu fui pedir ajuda para uma pessoa. Nós estávamos juntos. Essa pessoa negou a ajuda. Podia ter ajudado, não quis, negou. Verdade. E eu disse, Senhor, e agora o que eu faço? O que eu faço? Deus fez uma obra tão grande que aquilo que eu precisava Ele fez. Tu és E sabe o que Deus disse para mim? Você sabe por que eu não deixei aquela pessoa te ajudar? Porque depois aquela pessoa ia se vangloriar de ter te ajudado. Quem te ajuda sou eu, não é o homem. Não dependa do homem para estender a mão para você, porque senão ele vai se vangloriar dizendo, eu fiz por eles. Fui eu que dei aquilo que ela precisava. Verdade, Deus. E Deus fez, e o nome do Senhor que foi glorificado não foi nome de pessoas. Confia no Senhor. Oh, glória a Deus. Não fique esperando que alguém lhe estenda a mão. A tua necessidade, a tua provisão, a tua bênção, a tua vitória vem daquele que nunca encolheu a mão para você. Eu creio. Nunca ele encolheu a mão para você. Nunca. Ele é o médico dos médicos, Ele é o provedor dos provedores, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que abre porta e ninguém fecha, aquele que também fecha e ninguém consegue abrir. Ele é Deus que livra, Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que direciona, Ele é o Deus que arranca muitas vezes. É verdade. Mas Ele jamais vai mover contra você para te ferir. Oh, amado. Ele dá uma puxada de orelha assim, não é por aí não, menina. Presta atenção no que eu estou fazendo. Oh, amado Jesus. E aí?
Se Jesus passasse aí na tua frente e só olhasse para você assim, bem nos teus olhinhos lindos, o que ele fez? Siga-me. Que desculpa você daria? Olha, só a mamãe não dá desculpa. Tá vendo? Só a mamãe que não vai dar desculpa, hein? Você abandonaria tudo que ele pedisse? Alguns precisam abandonar o pecado. Alguns precisam abandonar vícios. E vícios, irmãos, às vezes não é só bebida, nem cigarro, nem drogas. Às vezes tem pessoas que são viciadas em prostituição, em pornografia. Às vezes tem pessoas que são viciadas em mentira. Há outras em café. Tem que ver o que é. Chocolate. Chocolate. Ah, chocolate não, né? Chocolate pode, né? Brincadeira. Nada que vicia. Nada que te afasta de Deus. Deus está pedindo, larga tudo o que te impede de viver o que eu tenho. Siga. Vem. Vem que eu estou te esperando. Vem que eu estou te esperando. Amém, Jesus. Abre comigo Mateus 19, vamos lá, versículo 16. Olha o que aconteceu aqui. Grande é o nosso Deus. Mateus 19, 16. Deixa eu ver se eu abri certo aqui. Jesus se encontra aqui com uma pessoa, né? Versículo 16. Eis que vindo alguém disse-lhe: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse: porque tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai, a tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue. Oh, Jesus. Olha só. Deixa aberto aí que nós vamos ler o resto. Jesus identificou um impedimento. Jesus sempre identifica um impedimento na nossa vida. E se nós dermos ouvido a Ele, Ele sempre vai falar para que a gente não fique para trás. Ele não quer deixar ninguém para trás. Verdade. Vamos lá? Versículo 22. Mas o homem jovem, ouvindo essas palavras, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Guarda aí mais um pouquinho. Quando Jesus ele toca naquele ponto, quando ele pisa no nosso pezinho, às vezes a gente fala: ai, Jesus. Ai, tá doendo isso aí. Às vezes a gente fica triste com aquilo que Jesus pede pra gente. Mas Ele sabe o impedimento de viver tudo que Ele tem preparado para nós. E às vezes a gente quer aquilo, quer aquele algo, e a gente fica ali. Ai, Jesus, não, Jesus. Não dá para o senhor dar um jeitinho brasileiro? Será que Jesus dá jeitinho brasileiro? Não, ele é judeu. Judeu é curto e grosso. Judeu não é igual a gente que fica: ai, sabe como é que é? Fala: você vai ou você não vai? Você quer ou você não quer?
Se ensina ou não, o pastor disse é procedência maligna. Você pode ver, Jesus é papa. Sim ou sim? Sim ou não? Não tem? Talvez. Não funciona. Porque a mentalidade de Jesus é uma mentalidade judaica. A mentalidade de Deus é uma mentalidade judaica, porque Ele criou isso. Ele formou isso. Glória a Deus. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Existe a mentalidade bárbara, existe a mentalidade greco-romana e tem a judaica. E a judaica é 100% que está nas escrituras. Amém. Judaico-cristã, aqui está na Bíblia. Um dia eu ministro sobre essas outras mentalidades. Então nós não podemos ficar presos. Ele ficou triste porque Jesus tocou. Ele não ficou cutucando Jesus? Você pode ver, ele que ficou cutucando. Porque na verdade ele já sabia que tinha alguma coisa errada dentro dele. A gente sabe. Amor ao dinheiro. Exatamente. Como a palavra de Deus diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha o segredo. Olha a revelação que a Bíblia mesmo está dizendo. A gente corre atrás do dinheiro, e às vezes a gente ama o dinheiro, a gente se dobra com o dinheiro, a gente idolatra o dinheiro, a gente acumula dinheiro. E isso tudo às vezes nos impede. Então aqui Jesus encontrou o ponto que estava impedindo ele. De ter o quê? A vida eterna. E existem pontos que às vezes Jesus vai cutucando a nossa vida, porque Ele não quer que a gente perca a vida eterna. Por que está tão preocupado com o dia a dia? Jesus mesmo disse isso. Por que você anda tão ansioso? Pelo que comer, pelo que vestir, pelo que... Está ansioso por quê? Às vezes a gente fica, não é verdade? Porque tem uma conta para pagar e está apertado. E às vezes gastou mais do que devia, mais do que podia, ou por uma questão, uma situação que a gente passou e aquilo extrapolou. Ou qualquer outra situação. Jesus está dizendo, eu cuido de tantos passarinhos, vou cuidar de você. E aí, olha lá Jesus falando. Olha que forte isso. Mas o homem jovem, ouvindo essas palavras, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos, na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui há uma interpretação, há uma tradução, não é agulha, tá? Tem todo uma passagem nas muralhas que chama agulha, que ela é bem estreita, então tem toda uma interpretação, tá bom? Né? Não quer dizer que Jesus está dizendo o rico nunca entra no céu. Olha só como termina. Ouvindo isso, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo, quem então pode ser salvo? Mas Jesus, olhando, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Jesus estava falando de quem ama o dinheiro. E às vezes a pessoa não é rica, mas ela ama o dinheiro. Olha lá, né? Tem aquela fissura pelo dinheiro. Tem de tudo. Como qualquer outro tipo de pecado. Então Jesus está dizendo para mim e para você. Tira tudo que te impede de me seguir. Amém. E vem. Abra mão de tudo que impede você de me seguir. E vem. Glória a Jesus. Vem, o que eu tenho preparado para ti, a vida eterna. Fecha os teus olhos. Santo és tu, Jesus. Maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu conheço pessoas ricas que não amam o dinheiro. Mas eu conheço pessoas pobres que amam o dinheiro. Então não depende da quantidade de dinheiro que a pessoa tem, mas aquilo que está no seu próprio coração.
Tem pessoas que amam o pecado que praticam e não abandonam. E dizem assim, mas é difícil. Como aquele moço, mas é muito difícil, eu tenho muitas portas. Mas é muito difícil porque esse pecado, né, tal, já virou de estimação. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, abre mão de tudo. Abra mão de tudo, vem. Porque eu vou te levar para um lugar extraordinário. Eu vou te levar para a vida eterna. Eu vou te levar para um lugar precioso. Fique de pé no seu lugar. Se você quer seguir Jesus. Pastor, mas eu já sigo Jesus. Não, você entendeu o que eu disse. É abrir mão daquilo que te impede de viver o que Ele tem. Você que está assistindo também. Abre mão de tudo que te impede de servir a Deus. E vem servir. Às vezes tem pessoas que têm que abrir mão da preguiça, do comodismo, da vaidade, do engano. De sair de casa e vir para a casa do Senhor. De estar acomodado em casa assistindo. Deus está dizendo, sai da tua casa. Né? Nós não cantamos aqui? Sai de tua tenda, ó filho meu. Então sai da tua casa e vem adorá-lo aqui. Querido Deus, amado Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos mostre se há algo em nós que impede de segui-lo, de buscá-lo. Se há algo que o Senhor está pedindo muitas vezes, se está entristecendo o nosso coração com esse pedido. Porque se estiver entristecendo, esse algo já se tornou o Senhor da nossa vida. Então nos perdoa os nossos pecados e nos conduz à sua vontade, à sua verdade, nos conduz ao centro da tua vontade, Senhor, porque nós não queremos amar absolutamente nada além de Ti. Desculpe. Nós não queremos que, Senhor, o nosso amor a qualquer outra coisa seja maior do que o amor que nós temos por Ti. Nós queremos a Sua presença, nós queremos o Seu cuidado, nós queremos o Seu mover profético, nós queremos a Sua unção, mas nós queremos principalmente, Deus, o poder da Tua salvação em nós. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, você que está assistindo também, diga isso, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna e ensina-me tudo que eu preciso saber para andar contigo aqui na terra e viver contigo por toda a eternidade. Senhor Jesus, neste momento eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo, amarro todo demônio, do maior ao menor, e expulso da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. E decreto que o poder do Senhor, em nome de Jesus, está sobre mim e a minha casa. Anjos ativados ao meu redor, em nome de Jesus, e que a alegria do Senhor guarde a minha vida e a minha casa. Cubra-me com o Teu sangue, Jesus. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Faça da mesma maneira com a minha família. Cubra-me com a Sua presença, em nome de Jesus. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família e para o meu ministério, em nome de Jesus. E abro as portas dos céus, pelo poder que é o nome de Jesus, que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo, em toda sorte de bênçãos, potencializado por Ele. Venha, seja liberado sobre mim e a minha família, em nome de Jesus. Amém.
pé. Eu quero pedir para a Marilda vir aqui. A Marilda está se mudando. Nós vamos orar por ela, abençoar a vida dela. Ela está indo embora para o Rio de Janeiro. Nós vamos sentir saudade, mas continuaremos como corpo, né? Estenda a mão para cá. Querido Jesus, eu quero te agradecer pela tua filha, diaconisa, escolhida pelo Senhor. O Senhor a leve em paz, com segurança, por esse novo tempo na vida dela, por esse momento que o Senhor preparou para que ela voltasse lá para o Rio de Janeiro. Que o Senhor já abra as portas que ela precisa do trabalho, que a igreja que o Senhor já preparou para ela lá, que seja uma igreja, meu Pai, que possa abençoá-la, assim como ela possa ser bênção naquele lugar. Guarda aquele povo que é o teu corpo naquela terra, os familiares dela também, que o Senhor venha agir com poder e que haja, Senhor, sempre a tua mão sobre ela, cubra-a com o teu sangue, ajuste, blinde a armadura espiritual dela para esse novo tempo e que os teus anjos ativados acompanhem a tua filha e que ela veja a tua mão manifestando o seu poder todos os dias. Deus te abençoe, minha filha. Deus é bom, né? Deus é bom. Depois você dá um abraço nela, bem apertado, tá bom? Deus abençoe você. Que Jesus mova sobre a tua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Shalom.